Boa noite, meus irmãos, bem-vindos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. A nossa irmã Cessa já está conosco, mas eu estou esperando. Cadê tu, Maria Lenhart? Para mim tá aparecendo. Cadê tu? Inscrito não pode participar. Peraí. Tu tá bloqueada pra mim, hein? Ó, pra mim. Deixa eu chamar meu assistente técnico. Ó o que aparece pra mim, Cissa. Não pode participar. Por que será que aparece isso? Aperta aqui um pouquinho. É, não tá, ó. Bloqueado. Bloquear? Não. Eu quero não deixar está bloqueado. É. Ou está? A pessoa não poderá, não. Eu quero que ela participe. Cessa, pra mim tá aparecendo que você não pode participar. Veja aí, por favor, pra você me mandar um convite. Cessa, pra mim tá aparecendo que você não pode participar. Veja aí, por favor. Eu mandei agora. Agora, bem-vinda. Não consegui pelo computador, só pelo celular. No computador não consegui. O importante é Esse estar. Pronto, acho que foi agora. Querida. Bem-vinda a todos os irmãos. É uma alegria muito grande, né, estarmos juntos mais uma vez. Mas também, meus irmãos, é uma alegria muito grande receber, né, Cessa conosco, uma guerreira. Eu costumo me dirigir a ela chamando de guerreira, porque realmente é uma guerreira no Senhor. E glória a Deus por isso, né? Muito bem-vindo a todos, né? Nós louvamos a Deus por mais uma semana, por mais uma oportunidade de estarmos juntos para glorificarmos o nome do Senhor. Hoje, em especial, com um tema, né, que é muito forte ao nosso coração. A Bíblia diz que é a vontade do Senhor que sejamos gratos. E hoje o nosso tema é gratidão. E eu já queria lhe convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 8 até o versículo 11. Enquanto vocês abrem aí a Bíblia de vocês, mais uma vez eu gostaria de dar muito bem-vinda a todos para este momento especial. Recebi muitas mensagens hoje dizendo estou ansiosa por este momento. E glória a Deus por isso, né? Porque o Senhor move o nosso coração para sermos gratos. E a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 8 a 11, diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Renata, aqui nós lemos 1 Crônicas, capítulo 16, do 8 ao 11. E neste momento, meus irmãos, eu gostaria de começar, antes mesmo de passar a palavra para a Cessa, de dizer, né, dos muitos feitos do Senhor nas nossas vidas, né? O nosso coração se alegra em gratidão ao nosso Deus por tantas orações respondidas, né? Por tantos verdadeiros milagres que Deus tem feito. E no versículo 8, o salmista Davi, ele diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. E eu gostaria de relatar para vocês, vocês sabem que a gente tem orado por Marcelo,
Não sei se Cessa tem acompanhado esses dias a live, mas a gente tem orado por Marcelo, um rapaz que esteve com Covid-19. Ainda está na UTI, passou por processos muito difíceis. E hoje eu recebi um áudio, né, da irmã Adeilda, e eu confesso para vocês que eu me emocionei com esse áudio, porque depois de 38 dias na UTI, Marcelo abriu os olhos hoje. Né? E lembro que a gente orou porque os médicos pensaram em isquemia, consideraram outras possibilidades e glória a Deus que um milagre Deus fez. Marcelo abriu os olhos hoje, né? Já viu um vídeo da família. Então, meus irmãos, glórias a esse Deus que é tão maravilhoso, que tem manifestado a sua misericórdia e a sua graça sobre as nossas vidas. Amém? Então, vamos orar neste momento e logo em seguida eu já vou estar passando, então, a palavra para a irmã Maria da Conceição Lenhart. Pai, que exaltado seja o teu nome. Como tu és maravilhoso. E nós nos alegramos pelos teus grandes feitos. Queremos, nesta hora, consagrar a nossa vida em adoração na tua presença. Reconhecendo, Senhor, que sem ti nós não somos nada, nós não podemos nada. Mas nós nos alegramos na certeza de que a tua presença é tudo que nós precisamos. Tu és a nossa cura, tu és a nossa paz, tu és a nossa alegria, o nosso socorro. Em ti nós podemos dizer, Abba, Pai, na certeza de que tu és o nosso Pai que cuida de nós. Vem neste momento, Senhor, ministrando nas nossas vidas, no nosso coração. Vem neste momento usando a tua filha para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de dispensar, né, qualquer apresentação da nossa queridíssima Cessa. Para a gente é Cessa, né? Foi engraçado que eu cheguei no ambiente de trabalho, né? E as pessoas, eu falava Cessa e as pessoas, quem é Cessa? Né? Ai, meu Deus, eu tenho que me acostumar que aqui é a doutora Maria Lenhart, né? Então, eu quero imediatamente passar a palavra para Cessa, né? E como diz o salmista, como disse o salmista Davi, né? No texto que nós lemos no versículo 9, narrai todas as maravilhas do Senhor. E neste momento eu quero passar então a palavra para Cessa. Amém. Graça e paz. Saudade tamanha, né? Verdade. Todo mundo aí doido para se abraçar, para chegar pertinho. E graças a Deus que a tecnologia nos aproxima um pouco, né? Eu louvo a Deus. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha trajetória. Eu fiz algumas anotações, porque se eu for falar, né? A gente nem gosta de falar. Se a gente for competir aqui para falar, eu e a Alessandra. Então, eu até comentei isso com ela hoje. Poucos dias antes de eu receber o diagnóstico do câncer, na verdade, da suspeita do diagnóstico, num grupo de irmãos e amigos, a gente fazendo estudo bíblico e tal, e aí estava falando sobre a soberania de Deus, sobre o controle de Deus, que a gente faz como se fosse um jargão, né? Deus está no controle, Isso virou tão habitual que a gente perde a profundidade desta frase, de que Deus está no controle. E aí, nesse momento, eu compartilhei de que eu não tenho nenhuma dificuldade em reconhecer Deus como Senhor, em reconhecer Deus como Salvador da minha vida, mas que naquele momento eu sentia muita dificuldade de conhecer e reconhecer Deus como um Pai. E isso vai muito reflexo da minha trajetória, da minha vida, né? Do meu pai, do meu referencial de pai terreno. Eu não tive pai presente, ele nos abandonou. Então, quando diz assim, Deus é um Deus pai que cuida, eu disse, meu Deus, né? Qual é o meu referencial de pai? E eu sempre tive essa dificuldade de me relacionar com Deus como um pai mesmo, né? Inclusive, essa minha amiga me deu um cordão onde tem escrito filha. E ela disse, nunca mais você vai esquecer que você é filha de Deus. E é verdade, né? Mas é justamente isso. A paternidade era algo que eu não conhecia. E uma semana depois, eu fui fazer um exame de rotina, ultrassom, que inclusive já tinha sido solicitado há algum tempo, mas eu com muitas coisas, eu vou hoje, vou amanhã, enfim, fui fazer. E no próprio ato médico do exame de rotina, essa época eu amamentava, a médica descompensou.
tem um nódulo muito estranho aqui, esse nódulo é muito estranho. Foi no dia 11 de setembro, no dia do aniversário do pastor André. E ela descompensou, era muito estranho, olha, você vai fazer uma biópsia, não sei o quê. Eu fiquei muito nervosa, porque, assim, praticamente naquele dia foi o diagnóstico para mim, embora de fato não tenha sido. Exatamente pelo nervosismo dela. E eu não saí de lá, estava sozinha, porque era um exame de rotina, e eu não conseguia voltar para casa. Eu me perdi no caminho, um trajeto de 40 minutos, eu demorei 2 horas para chegar em casa. Era do Derby para Piedade. Eu entrei no Joana Bezerra. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui no Coque? Saí do Coque, fui para Afogados. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui em Afogados? Depois de 2 horas eu consegui chegar em casa. Quase 2 horas. E naquele dia foi muito difícil, porque ela já disse de então que eu não ia mais amamentar minha filha, porque se fosse o câncer, e de qualquer forma ia fazer uma biópsia, né? Então eu já não podia estar amamentando, porque poderia causar uma fístula, um buraquinho do leite, enfim. E naquele dia eu já não podia mais, a partir daquele dia eu já não podia mais amamentar. E foi bem difícil para mim e para minha filha, né? Porque é um elo muito grande. E assim, eu amamentei ela exclusivamente. Na época eu tranquei a faculdade, porque eu queria amamentar ela exclusivamente. Mas aí eu disse, tá certo, se não pode, não pode. Aí eu conversei com ela, disse que não podia mais amamentar, ela parece até que entendeu, né? O próprio Deus, o Deus Pai, né? Soberano. E ela foi de boa, choramingou um pouquinho, mas ficou de boa. E eu fiquei muito preocupada. E naquele dia eu chorei, naquele dia eu abracei minha filha, naquele dia eu me despedi da minha filha, né? Porque naquele dia, para mim, era uma sentença de morte. Era só questão de dias, de meses, não sabia o tempo, mas para mim era uma sentença de morte. E passados dias eu fui para um culto na igreja, inclusive de casais, e o Senhor falou comigo lá, e a palavra que o Senhor usou o irmão para falar foi: essa doença não é para a morte, mas é para a minha glória, né? E naquele momento eu disse, amém. Então daquele dia em diante, assim, o medo já passou a não mais existir. Né? A minha mãe dizia, meu Deus, queria que fosse comigo, porque eu já estou no final da vida, você tem 2 filhos pequenos para criar. Aí eu disse à minha mãe, eu posso morrer de um choque, mas desse câncer eu não vou morrer, porque o Senhor disse que não é para a morte, é para a glória do nome dele. Então, se ele falou, tá falado. Então, a partir desse dia, eu fiquei em paz, conheci o Deus Pai, né? E eu disse, se meu pai falou, eu tô aqui, acredito no que meu pai falou. E aí, mudei totalmente minha perspectiva. É um processo muito doloroso, né? Fisicamente, emocionalmente, mexe com toda a família, é bem doloroso. E existem alguns marcos no processo. Perder o cabelo é um marco muito importante. No meu caso, por exemplo, quando ele começou a cair, eu já comecei a ficar angustiada. Eu disse, não, vamos raspar, porque é muito ruim você ver o cabelo caindo. A sensação, assim, de impotência, de fragilidade. Você vê, assim, a fragilidade do ser humano, né? Isso incomoda quando a gente se sente frágil. Então, aí eu já tirei. Mas aí eu lembrei. E o Senhor disse, você não queria me conhecer como pai? E desde esse momento, durante todo o tratamento, foram médicos que, indicação, vá para tal médico. Um amigo meu que é médico, ligou para uma amiga dele, que é oncologista, disse, você atende o plano dela, né? Já marcou uma consulta. Sabe aquele negócio assim, as pessoas foram trabalhando, Deus foi trabalhando, usando as pessoas. E eu fui para ela. Do dia que eu descobri o câncer, aí ia sair, o resultado ia sair com 40 dias. Ele ligou para o laboratório e saiu no mesmo dia que ele ligou. Com 20 dias do primeiro exame, eu já estava fazendo a quimioterapia. Então, assim, humanamente falando, era impossível, sabe? Só o Deus Pai que poderia estar movendo os corações para que isso fosse acontecer. E comecei esse processo de quimioterapia, bem doloroso, né? Principalmente a quimioterapia vermelha, que é a mais forte. E aí, o Senhor sempre me vinha essa mensagem dizendo o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas me deu um outro entendimento. Porque não é para o meu bem apenas. A Bíblia diz que é para o bem daqueles que amam a Deus, no plural. Então eu comecei a dizer, Deus, essa doença aqui não é só bem para mim. Ela não vai fazer só bem para mim, ela vai fazer bem para aqueles, né? Para aqueles que amam a Deus. Então eu creio que Deus vai usar dessa dor para algo bom, para a glória do nome dele. Né? Então o processo, eu sempre passei esse processo nesse sentido, de que não é à toa, né? O deserto, ele não é à toa, ele tem um aprendizado, ele tem um propósito, e tenho aprendido que a trajetória
é a condução para o teu destino. Então, a tua trajetória ela está muito ligada com o teu destino. Então, existe um destino específico que Deus fez. Não é por acaso. Além de, né, de trabalhar comigo, com o meu ser, com a minha fé, com a minha confiança, né? Ele vai estar trabalhando em outras vidas e eu creio isso, assim, sabe? Piamente. E outra é que no mundo tereis aflições. Ele não disse, no mundo talvez você tenha. Pode ser que você tenha. Não, é uma afirmação. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, todo mundo vai passar por um deserto, por uma dificuldade. Isso pode ser em várias áreas, financeira, emocional, né? Então, no mundo tereis aflição, porque esse mundo jaz o maligno, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E, então, eu conheci Deus como um Deus Pai. Comecei a me relacionar com Ele como um Deus Pai. E passou a ser, a trajetória passou a ser mais leve. Logo quando eu recebi o diagnóstico, eu logo pensei, esse é o meu poço. Eu comentei até com uma amiga minha. Eu disse, a gente tinha visto há pouco tempo uma palestra falando sobre Josué. E a gente tinha falado muito sobre o deserto e tal. E aí eu disse a ela, esse é o meu poço. Né? O poço é um lugar frio, é um lugar escuro. É um lugar que muitas vezes você vai estar só. Porque por mais que tenha muita gente ao seu redor, às vezes você está só. Né? Com as dores, com os anseios, com tudo. Com os medos, né? Embora eu não tivesse o medo da morte, eu vou morrer, eu nunca pensei assim, depois da que o Senhor me falou, eu nunca pensei, eu vou morrer. Mas eu dizia, Senhor, o sofrimento era tão grande que eu dizia, eu sei que é o câncer que está morrendo. Porque a sensação era que eu estava morrendo, mas eu dizia, não sou eu que estou morrendo, é o câncer que está morrendo. Mas as suas forças parecem que estão indo embora. E eu disse, não, mas isso faz parte do processo. Né? Quando o cabelo caiu, eu não conseguia usar touca. Porque eu me sentia assim, que eu estava escondendo ou maculando algo. Eu disse, não consigo. Minha mãe fez, eu ganhei de presente, ganhei lenço. E eu não conseguia usar touca, porque eu dizia, não, eu tenho que passar em todas as fases, né? Eu tenho que... É necessário. Todas as vezes, todos os procedimentos que são muito invasivos. Muitas vezes eu chorava. E aí as pessoas, os técnicos, os enfermeiros pediam desculpa. Eu sei que é doloroso, mas eu sempre dizia, faz parte do processo. Eu sei que faz parte do processo. E o mais recente agora foi o procedimento de mastectomia, onde foi a retirada da mama. E também não foi nada fácil, né? Foi outro marco muito doloroso como mulher. Mas o médico disse, e aí, você quer tirar? Desculpa, eu disse, doutor, qual é a indicação clínica? Eu tenho indicação clínica para retirar? Tem, então a gente vai retirar. Porque por mim eu não queria nunca, jamais. Se você perguntar a vontade de uma mulher, não quero. Mas a minha vontade pouco importa. O que importa aqui é a indicação clínica. Se eu tenho indicação clínica, a gente vai retirar. Né? É um processo doloroso física, emocionalmente, em todos os aspectos é muito doloroso. Porque é uma mutilação. Mas eu disse, faz parte do processo. Né? Então assim, eu não sei qual é o processo de cada um com Deus. Mas tem coisa que faz parte do processo. O deserto é uma passagem. A gente não pode fazer dali morada, né? Abaixar a cabeça e dizer, é o meu fim, acabou tudo, vou fazer uma tenda e vou morrer aqui. Não. Não posso pular o poço. Eu vou ter que entrar no poço? Eu vou entrar. Mas eu vou entrar de frente. Como diz, tem uma ilustração que diz que quando um barco está em alto mar, que tem uma tempestade, se ele não for de frente, se ele ficar de lado, ele vira. Ele naufraga. Então, na dificuldade, no poço, a gente muitas vezes tem que entrar de frente. Não pode olhar para trás, nem baixar a cabeça, não. Entrar de frente, confiando, né? De que não é o fim. É o processo. Faz parte do processo. Do mesmo jeito que foi com Josué, ele foi para o poço, mas ali era a preparação dele para chegar no palácio. E não foi só o poço, teve a prisão também, né? Então, não sei qual é o poço. O poço, o ruim de celular é isso, né? Acabei de receber uma ligação. Eu não sei qual é o poço, qual é o processo, mas em qualquer um que seja, Deus está ali. Né? Deus Pai, Deus Senhor, Deus Salvador, né? Aquele que rege. E eu vou dizer como eu mudei nesse processo, né? Como eu mudei, como eu passei a confiar mesmo no Senhor.
Ainda hoje eu escutei isso de uma pessoa dizendo, mas você tá tão calma dentro dessa situação. Eu disse, eu tô mesmo. Eu tô calma, porque eu creio. Eu creio que Deus está no controle, né? Isso deixou de ser, para mim, uma frase padrão, uma frase, um jargão evangélico, um jargão. Porque eu passei a viver aquela coisa, esse que eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te vejo, de Jó, pronto, você passei a viver isso. Então, eu passei a viver cada dia seu próprio mal, né? O paciente oncológico tem muito disso. Você tem que viver cada dia, porque tudo é uma incógnita. Você não sabe como você vai estar amanhã, você não sabe como você vai reagir à medicação amanhã. Então, a gente aprende a viver cada dia o seu próprio mal. Cessa, E outra eu ia comentar exatamente isso, porque a gente vê que, eu acho que alguém aí até já comentou, acho que foi Cris Arruda, dizendo que no deserto você sai mais forte, né? E eu lembro, né, de Jó falando isso que você acabou de dizer. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Lembro de Davi, né, declarando assim: foi bom ter sido afligido, porque agora eu conheço os teus preceitos, né? E aí é exatamente isso, olhar para trás, né, e ver que o evangelho é uma verdade, né? Não é aquela coisa assim, porque muitas vezes, como você falou, né? Ah, são não é só um livro de autoajuda. Não é um exato, livro de autoajuda, né? exatamente. Eu vou deixar o livro vou deixar a Bíblia aberta aqui no versículo, né? E de repente você é convidado efetivamente a aprender a depender de Deus, né? A efetivamente a aprender a reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Não é verdade? Uhum. E focar no aprendizado, né? Porque não adianta você focar na dor. Tem uma moça que eu acho muito interessante, ela fala muito sobre foco. E eu sempre ouvi falar de foco, até por causa da profissão. E eu comecei a perceber o foco que é. Quando você foca, olha uma câmera fotográfica, quando você foca numa coisa, as demais, pra cá, Pavilhão, as demais, não vai derrubar, meu amor. As demais, elas não ficam com a mesma resolução, né? Porque quando você foca, aquela imagem, ela expande. E aí, o que é que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido a focar não no que é ruim, mas eu tenho aprendido a focar no que é bom. A dor não é boa. Não adianta eu estar focando na dor. Ela não é boa, ela não vai minimizar, muito pelo contrário, a tendência é ela potencializar. Eu fiz um vídeo pro Instagram e não saiu porque minha internet tá ruim. Mas eu falava exatamente isso. Como é que tá seu pós-operatório? Está bem. Tem dores, tem limitações, né? Tem tudo que qualquer pós-operatório tem. Só que eu não quero focar nisso. Eu vou focar no aprendizado, vou focar que a cada dia eu tenho melhorado. A cada dia eu tenho melhorado, né? Meu esposo tá com Covid, então tá numa outra casa. Então, assim, não é que tudo tá maravilhoso, não é que tá tudo perfeito. Não, a gente tá num caos mundial. Mas, assim, não adianta a gente focar nisso, porque isso não vai resolver, muito pelo contrário. Então, vamos focar no aprendizado, vamos reter, de tudo reter o que é bom. Então, vamos reter o que é bom de tudo isso, né? E outra coisa que eu ouvi na época, assim, era que lição que não se aprende se repete. E eu fiquei com isso na minha mente. Eu fui para uma consulta com a minha oncologista e eu disse só a ela, disse, doutora, lição que não se aprende se repete. Por quê? Porque eu nunca tive um bom hábito alimentar. Sempre zelei pelos meus filhos de uma alimentação saudável, muita fruta, muita verdura, mas eu não tinha por uma questão de educação mesmo alimentar, de hábito alimentar que eu nunca tive. E exatamente por conta dessa minha deficiência, eu sempre investi nisso neles. Porque eu sabia como era difícil você mudar, né? E aí Pablinho disse pra mim, mamãe, eu sei porque você pegou o câncer. Eu disse, por que eu peguei o câncer? Porque você não comia fruta, não comia verdura. Eu disse, realmente, né? A questão do hábito alimentar. E, de fato, eu fiz um painel genético e eu não tenho nenhum gene patológico para o câncer de mama. Foram fatores exclusivamente externos. Ambiente, sono, estresse, ansiedade, né? Qualidade de vida. Foram esses fatores determinantes para o meu caso.
E aí depois ele disse, mas mamãe, esse câncer foi bom. Eu disse, por quê? Ele disse, porque você vai sair melhor do que você era antes. Aí eu, uau! Eu disse, como assim, Pablo? Porque agora você come fruta, você come verdura, né? Mas aí eu fiquei refletindo não só nesse aspecto. Com certeza a gente sai uma pessoa melhor, porque a gente sai com novas perspectivas. A gente sai com uma nova visão de mundo, de prioridades, né? Então, se todo mundo tivesse essa oportunidade, não que eu desejo câncer para ninguém, mas se todo mundo tivesse a oportunidade de ter um diagnóstico desse, nem que fosse por alguns minutos, né? E depois voltasse tudo ao normal, ia ser uma oportunidade da pessoa reeditar, reestruturar todas as suas prioridades, talvez. Né? Então, assim, eu ouvi as pessoas falar e não entendia. O câncer foi bom para mim. Ele me trouxe vida, porque é uma vida diferente. É uma vida que traz significado à sua vida com Deus, com a sua família. E olha que eu tenho muito a melhorar ainda, muito a aprender, né? Mas estou na caminhada aí, buscando essa aprendizagem. Cessa, como foi a sua... o que é que você pode falar para a gente acerca de louvar a Deus nesse período? Você já falou aí a questão de foco, mas eu queria, assim, tipo... há um momento... Você passou por um momento em que chegou o tempo de murmurar, de reclamar, de questionar? Não. No dia antes de eu ir para a primeira sessão de quimioterapia, eu louvando ao Senhor, e o louvor era justamente o descanso, né? Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser doloroso, mas eu confio em Ti, eu entrego a Ti. Então, em todo tempo, eu sempre entreguei ao Senhor, eu sempre louvei ao Senhor. Na minha angústia eu louvava, na minha angústia eu dizia, eu clamava, eu chorava, eu choro, sabe? Mas em nenhum momento eu questionei, eu achei dizendo assim, Deus, não era para ser comigo, mas por quê? O que é que eu fiz para merecer isso? O que outrora talvez eu fizesse com outras situações muito menores, porque eu não consegui algo, um objetivo. Mas, Deus, por que eu não consegui? Eu me esforcei tanto, por que eu não consegui? E nesse momento não houve, em nenhum momento, o questionamento de Deus. Nenhum. Eu só dizia assim, Deus, me mostra o teu propósito. Eu quero ser usado em meio ao caos. Eu quero ser uma ferramenta de bênção na vida das outras pessoas. Então, teve um dia que eu estava muito mal lá. E inclusive, foi o dia que um colega meu, Alexandre, que é Chicletinho, que muita gente conhece. Ele também estava em quimioterapia, eu não sabia, em um outro hospital, e ele tinha falecido na quimioterapia. E eu, coincidentemente, estava muito mal esse dia, angustiada, muito mal, comecei a chorar lá. Foi o dia que eu tive medo da medicação sair, necrosar minha pele, enfim, eu não tinha esse receio, mas esse dia eu tava. E aí eu fui assistida por uma psicóloga. E aí eu disse a ela exatamente isso, eu disse, eu não tenho medo da morte, eu sei que Deus tem um propósito, né? E ela dizendo que o quanto isso é importante para o tratamento, você acreditar, você saber que você vai sair dali. E eu dizendo a ela, eu não tenho dúvida, sabe? Embora o processo seja doloroso, embora eu esteja sofrendo, não estou dizendo que é fácil, mas eu não tenho dúvida de que eu vou sair daqui. Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com dor, hoje eu tô sabe? Porque tem muito disso também. E aí, quando foi à noite que eu cheguei em casa, eu tive a notícia que ele tinha falecido, né? E eu disse, Senhor, não sei se, né? Mas naquele dia foi ruim. E aí eu compartilhando com ela de alguns projetos que eu tinha, inclusive já fui fazendo um convite à psicóloga para participar dos projetos, né? Para assistir outras mulheres. Porque assim, eu sempre agradeci ao Senhor pela oportunidade do tratamento. Né? Eu dizia muito a Pablo, graças a Deus, que meu esposo é concursado, ele tem esse acesso, né? Porque assim, todas as vezes que eu estava lá, eu pensava, é um privilégio. Porque quantas pessoas queriam estar se tratando e não têm oportunidade. Então eu não tenho o que reclamar, eu tenho mais é que agradecer. Agradecer porque eu tive um diagnóstico que foi precoce, não foi tão precoce, mas foi precoce. Agradecer porque eu tive a oportunidade de me tratar. Agradecer que em meio a esse caos, onde 63% das pessoas de tratamento oncológico tiveram seus tratamentos suspensos por conta da pandemia, e eu fiz uma cirurgia nesse cenário. Né? Então, assim, em tudo a gente vai vendo o Deus Pai, o Deus que
cuida, o Deus que zela, e que não é o nosso tempo, né? Na época, logo quando teve essa questão da cirurgia, eu fui, meu Deus, como é que eu vou fazer uma mastectomia, retirar a mama, ficar sem musculatura, toda, né, com limitações, com 2 filhos pequenos. Aí fui para a escola, negociei com a escola, meu filho vai ficar no integral, minha filha vai ficar no integral, aí vai ser mais tranquilo. Planejei tudo ao meu modo, né? Para quê? Para minimizar trabalho para meu sogro, para minha mãe, para meu esposo, né? Para dar uma assistência às crianças. E aí o que é que acontece? Em meio a uma pandemia, onde não tem escola em nenhum horário. Em nenhum horário. Eu queria integral. Sequer eu tenho meio turno. Num caos que está. E eu disse, meu Deus. E eu orei, eu disse, Senhor, eu não queria não, mas se for do teu tempo, vamos embora. E em tudo a gente vê a mão do Senhor conduzindo. Aquilo que eu achava que ia ser um caos, Deus sempre faz, como um Deus Pai, protetor, deixa as coisas sempre muito mais leves. Eu não conhecia esse Deus Pai. Porque a gente, enquanto pai, o que a Bíblia diz? Se nós que somos pais, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus. Né? E eu sou mãe, eu sei o bem que eu quero para os meus filhos, eu sei o quanto eu faço para cuidar dele, mas eu não entendia esse lado de Deus. Né? Então, assim, eu louvo a Deus que, embora nesse caos, nesse processo, nessa situação, o Senhor está ali como um pai, cuidando. Filha, eu tô aqui, né? Vai dar tudo certo. Aí marcou a cirurgia. 2, 3 dias antes da cirurgia, eu comecei a passar mal. Doutor, não posso fazer a cirurgia, eu tô assim, vamos suspender. Próxima semana, doutor, tô ótima, vamos marcar a cirurgia? Vamos. Não tem anestésico, Maria. Não tem anestésico. Tudo bem. E eu sempre entregando ao Senhor, vai ser no teu tempo, Senhor. Quando foi, Maria, tudo certo. De um dia pro outro, tudo certo, viu? Quinta-feira você se interna, faz a cirurgia, eu amei. Tudo pronto, já tava há 15 dias, tudo pronto. Fiz a cirurgia. E aí, lá no hospital, cheguei no hospital louvando, né? E eu louvava aquela música assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus, né? Se Ele curar, Ele é Deus. Mas se Ele não curar, Ele também é Deus. E esse louvor veio muito forte. Fiz a cirurgia, perguntei ao médico, doutor, quanto tempo é a cirurgia? Ele disse, 2 minutos. Aí eu olhei para eles, como assim? Ele disse, 2 minutos. Você vai dormir e acordar, acabou. Aí eu comecei a rir. Eu disse, realmente, para mim foi 2 minutos. Agora, para o mundo foi quase 5 horas. Né? E aí, quando eu cheguei na sala de cirurgia, ele disse, qual é a sua melhor vez? Eu disse, doutor, a gente tem que procurar, porque o processo quimioterápico maltratou bastante. Mas eu sugiro essa. E aí ele foi procurando outras vezes, e aí ele voltou para que eu sugeri, e disse, realmente, Maria, você sugeriu, mas Deus nos encaminhou. Vai ser essa veia. Então, assim, são pequenos detalhes que só um pai tem capacidade de fazer. E eu disse, eu estou no lugar certo. Né? Então, assim, todo o tempo o Senhor foi se mostrando como um Deus Pai. Como um Deus que cuida, como um Deus que zela, como um Deus que protege, como um Deus que não abandona, né? Esse que estou contigo todos os dias, não é alguns dias. Não é o dia que você está bem, não é o dia que você está triste, não é o dia que você está feliz, não. É todos os dias da sua vida. Né? E aí eu fiz a cirurgia, quando saí da cirurgia, teve um momento que eu fiquei bastante triste lá, e aí veio o louvor na minha mente. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Tá certo, Senhor, é isso mesmo. Né? Porque a minha fé, nem a minha felicidade tem que estar pautada no que eu vejo, ou no que eu pretendo, ou no que eu espero que Deus faça. Mas naquilo que Ele é, independente do que Ele faça, do que vem acontecer, no que Ele é na grandeza daquilo que Ele é. O que Ele pode fazer tudo. Né? Ele é infinitamente mais. Então, não é nisso, não é nessa perspectiva, desse olhar. E aí depois eu já fui me recuperando e eu comecei a louvar de novo né, glória a Deus. Mas é um processo de aprendizado. E a gente aprende cada dia mais. Cada dia a gente vai crescendo, né? Na graça e no conhecimento. Verdade. Então, deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Eu posso testemunhar, né? Porque quem conhece Cessa de perto sabe que eu brinco com ela dizendo que ela é a rainha das planilhas, que ela é a pessoa mais planejada do mundo, né? Quando eu estava trabalhando com os adolescentes, eu dizia, Cessa, eu queria que você desse uma palestra para os adolescentes. Ela já mandava para mim, o material todo pronto, qual é a data, qual é o horário, qual é... Não sei. Então, ouvir uma pessoa como ela, eu sei que ela é, eu posso dizer que realmente é um trabalhar muito maravilhoso de Deus.
né? Uma pessoa que é extremamente planejada, né? Está dizendo, se não for hoje, amém, vai ser no dia que o Senhor quiser. Né? E somente o Senhor faz isso. E eu louvo a Deus por ter acompanhado tão de perto, né, todo esse processo e poder testemunhar, né, de todo esse trabalhar de Deus, que envolveu muito a igreja. Eu lembro que no momento da cirurgia de Cessa foi assim, um efeito cascata, né? Nos grupos, todo mundo entrou na sala de cirurgia, né? Aí daqui a pouco um perguntava, já tem notícia? Aí eu falava com o marido de Cessa e já botava notícia lá, vamos continuar orando. E de repente, né, já estava Cessa lá dizendo, estou no quarto, estou bem, amém. Glória a Deus por isso, né? Então a gente vê que aprender a depender do Senhor, o Senhor trata não só aquilo, né, que é o motivo da nossa oração. A gente orou muito pela sua cura física, pelo seu tratamento, e a gente vê que Deus vai trabalhando no além, né? Vai lhe ensinando a depender dele, vai trabalhando, né, no seu espírito, vai trabalhando na vida da igreja. E nesse momento, o quanto é importante a gente ter essa consciência, esse tempo de pandemia. Deus tem nos ensinado o que é ser igreja, né? Mesmo estando longe fisicamente, mas a gente poder ser bênção na vida do outro, estar abençoando a vida do outro, principalmente em oração. Saber, meu irmão, olha, eu estou contigo em oração, né? E não mais que você precisar, mas estamos aqui segurando as cordas na oração. E assim, e quanto isso impacta, né? A vida de pessoas entrando em contato comigo, e eu disse, meu Deus, assim. E a gente vê o amor de Deus sendo manifestado, né? Verdade. Porque a Bíblia diz que nada temos se do alto não nos for dado. Então é assim, é o amor do Deus Pai, né? O amor, o cuidado de Deus em todos os aspectos, em todos. E assim, e eu só tenho realmente, parece até uma loucura, né? Se diz assim, eu só tenho a agradecer. Parece um pouco louco, um pouco... Não é normal, você tem que agradecer, só tenho a agradecer. Né? E o Senhor tinha me dado até essa perspectiva. Eu estava no início da quimioterapia. E meu esposo brincando com Mariana, né? E meu sogro, todo mundo muito envolvido, porque eu ficava muito limitada. E eu disse, eu não estou perdendo. Eu estou ganhando. Eu não estou perdendo. Só disse assim, eu perdi, teve perdas de amigo, teve perdas físicas, teve perdas materiais. Mas eu só ganhei, né? Eu só ganhei em amor, eu só ganhei em unidade, eu só ganhei em amizade. Eu só ganhei, assim, em unidade dentro de casa, né? É lógico, a gente tem divergência, não tô dizendo que a gente tem agora, é o casal perfeito, maravilhoso. Não, mas assim, no dia que eu raspei minha cabeça, o Pablo foi lá e raspou a dele, disse, se você tá careca, eu também vou ficar. Né? São pequenas coisas que isso vai te impactando, vai dizendo, meu Deus, né? Eu tô contigo, ó. E em todo tempo ele tava lá. Pablo, não precisa, vai. Eu fico aqui na quimioterapia, não, eu vou ficar aqui. E ele ficava lá 4 horas, sentado na quimioterapia, me esperando. Né? E ele, na saúde e na doença, e você vê a manifestação de um voto. Né? Então, assim, quando ele não podia ir, meu sogro ia. Mas, assim, nunca fiz uma quimioterapia sem estar assistindo. E olha o que eu dizia, minha gente não precisa. Tenho todos os enfermeiros lá, tá todo mundo perto, já conheço todo mundo, qualquer coisa eu grito. Né? Mas o amor não permite. O amor cuida, o amor zela, o amor tá perto. Né? Em meio à angústia, tá ali, tá junto. A Bíblia diz em todo tempo, amo o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Né? Teve amigas minhas que fizeram grupo de oração no WhatsApp, ligavam para mim à noite, a gente vai orar com você. Então, assim, meu Deus, assim, a gente vê realmente assim, a manifestação do amor de Deus, do cuidado de Deus. Então, eu não tive perdas, eu só tive ganho. Só tive, assim, sabe, um renovo. E aí, quando meu cabelo começou a nascer de novo, eu disse, Senhor, me dá um cabelo mais bonito. Eu sou filha, né? Aprendi agora, vou explorar como filha, me dá um cabelo mais bonito que antes. E aí eu tive uma experiência, agora falando nisso, brincando, mas eu me lembrei, eu tive uma experiência que a médica disse, olha, seu cabelo vai cair. Eu disse, tá certo, doutora, eu não queria que caísse, não. Mas tudo bem, eu estou preparada. Minha questão é só as reações, porque eu tenho 2 filhos pequenos. Ela disse, vai ser difícil, muito difícil. Aí tá certo, aí terminou o tratamento. Quando começou o tratamento, ele disse, ela disse, Maria, tenho 2 notícias pra você, uma boa e uma ruim. Eu disse, ai, meu filho sempre fala isso, uma boa e uma ruim, mamãe. Eu digo, doutora, ela disse, seu cabelo não vai cair mais. Eu digo, mas que coisa boa.
agora vai cair seus cílios e sua sobrancelha. Isso eu estava careca e ela me dá a notícia que vai cair meus cílios e minha sobrancelha. Aí eu disse, mas doutora, não diga isso não. Ela disse, porque essa droga não cai mais o cabelo, mas o cílio e a sobrancelha cai. Que é aqui meu branco. Aí eu orei, eu disse, Senhor, eu não te pedi não, mas agora eu vou pedir, porque eu vou ficar uma coisinha linda sem cílios e sobrancelha. Não deixa cair não, Senhor. Não caiu. Quer dizer, se eu tivesse orado, né, pro cabelo não cair. Mas assim, são pequenas coisas, né? Mas a gente vê, assim, a soberania do Senhor. E aí não caiu. Amém. Cência, a gente só tem 15 minutinhos, infelizmente. Eu queria ainda que você falasse sobre duas coisas. Uma é que hoje, efetivamente, a gente está orando por irmãos nossos que estão também nesse processo, atrás, um processo ainda antes de você, que estão se preparando para cirurgias, tal. Queria saber qual é a mensagem que você deixa para eles nesse momento, por tudo que você passou com o Senhor, né? De realmente confiar em Deus, né? Mas não é essa confiança que a gente diz da boca para fora. Porque eu dizia que confiava e eu não mentia, não. Eu acreditava que eu confiava. Mas eu temia o resultado. E aí eu aprendi que confiar é não temer o resultado. Se eu digo que eu confio e eu entrego, eu não vou lá buscar de volta. Né? E nesse processo foi que eu entendi. Quando eu disse, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Se eu for fazer a cirurgia, amém. Se for tirar a mama toda, amém. Eu não queria não, Senhor. Ainda fui para o médico, doutor, será que não tem como a gente fazer um outro procedimento? Ele disse, olha, Maria, você tem indicação de retirada total. Eu disse, então tá certo. Se eu tenho indicação de retirada total, eu vou tirar total. Mas não era isso que eu queria. Mas eu estou entregue ao Senhor. É tudo para a honra dele, é tudo para a glória dele. Então, assim, é experimentar a paz que excede todo o entendimento. Amém. Né? Em meio ao caos, você dizer, não, tô bem. E assim, e é uma coisa que não é da boca para fora. É você crendo. Então, assim, se não tem, pede a Deus. Deus, eu quero ter essa fé incondicional. De realmente entregar e confiar de que o Senhor está no controle. Porque a gente fala, mas a gente não acredita. Né? Teve um ditado, um rapaz que dizia assim, ele vendia bebida e tinha uns crentes que dizia, orava para aquele bar dele vir fechar. E ele dizia que não ia fechar o bar, porque era o ganha-pão dele. E aí ele foi, fechou o bar, veio o policial e fechou o bar dele, encontrou regularidade. E aí ele foi diante do juiz e sim, por que fechou meu bar? Aí ele disse, eu sei por que fecharam meu bar. Aí disse, por quê? Porque os crentes oravam pro meu bar fechar. Aí os crentes diziam, não, a minha oração fechou seu bar? Não, foi você que não cuidou do seu bar. Ele disse, foi a sua oração. Quer dizer, o dono do bar acreditava mais na oração dos crentes do que os próprios crentes. Né? Ele sabe, não, foi a sua oração que fechou meu bar. Então, às vezes, a gente está orando, mas a gente não está crendo que o Senhor vai fazer. Então, que a gente possa ser os crentes que ora e crê, né? Assim como o dono do bar creu na oração dos crentes, que a gente possa crer. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Porque nada acontece por acaso. Quando teve essa situação, eu disse, meu Deus, o Covid. Senhor, o Covid, eu vou estar no centro cirúrgico, vou estar exposta, Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque o Senhor é o dono da vida, é aquele que dá a vida e tira. E nada acontece por acaso. E eu fui, fiquei exposta e assim, louva a Deus que, graças a Deus, não peguei nada. Mas é uma dependência, é se despir totalmente diante do Senhor e entregar-se a Ele. Né? Pedir para que Ele conduza e seguir em frente. Amém. Outra coisa importante é que, meus irmãos, a Cessa, ela, como vocês sabem, a gente também acompanhou, né, todo o processo de formatura dela, que por isso que eu digo, é uma guerreira mesmo, porque ela chegava da quimioterapia, a gente preocupada. E aí, tudo certo? Ela já estava no computador, na frente do computador, era na cama, com o notebook na barriga, trabalhando. E terminei o TCC lá na quimioterapia. Meu último ajuste no TCC foi na quimioterapia. E aí, meus irmãos, ela hoje é especialista em direito médico e da saúde. Então, Cécia, eu queria que você falasse rapidamente, né, mas fizesse um resumozinho para a gente. Quais são os direitos que a lei garante para aqueles que estão em tratamento de câncer? São vários os direitos, né? Em âmbito estadual e a nível federal.
Então, eu vou falar a nível federal, porque aí abrange todo mundo. Que o direito ao tratamento, eu até elenquei, o direito ao tratamento, o direito ao benefício, que a gente chama muito de LOAS, que é um benefício da assistência social, que é o BPC, o benefício de prestação continuada, para aqueles que é idoso ou deficiente. Aí você diz, mas uma pessoa com câncer não é deficiente. Para a lei, deficiente é todo aquele que tem uma limitação temporária ou definitiva, que comprometa as suas atividades laborativas. Então, esse é o deficiente. Então, se encaixando nesses requisitos, mesmo que ele não pague a Previdência, ele teria direito a esse benefício da assistência social, que é o BPC. Se ele como no meu caso atual, eu sou segurada do INSS e hoje eu estou no auxílio doença, né? Então, como eu era contribuinte, eu entrei como auxílio doença. Então, eu sou assistida pelo auxílio doença, que é um benefício de acordo com as suas contribuições. Você vai receber um salário proporcional às suas contribuições e enquanto durar aquela sua debilidade, aquela sua deficiência, que no meu caso é temporária. Tem também a aposentadoria por invalidez, quando essa limitação, essa deficiência é permanente. Você não tem mais como ser nem reabilitado numa outra atividade, e não tem como voltar para o anterior. Então, nesse caso, você seria aposentado por invalidez. Tem isenção de imposto de renda. Saque das hipóteses de saque do FGTS. Isso pode ser a pessoa com câncer ou um familiar. Dá direito a fazer o saque do FGTS. Quitação do financiamento de imóvel. É importante destacar que, nesse caso, por exemplo, se eu e meu esposo temos um imóvel financiado, e aí, na participação desse contrato de financiamento, eu entrei com o meu salário que correspondia a 30% daquele financiamento. E o salário do meu esposo, 70%. Eu teria direito à quitação referente à minha parte. Se a minha parte, a representação é 30%, eu vou ter 30% de quitação. Entendeu? É proporcional ao paciente lá, a pessoa que está com câncer. Desculpa, direito a transporte. Pode ser transporte interestadual, principalmente quando é para fazer o tratamento. E também tem alguns que dão direito ao passe livre. Quem entende que você passa a ser um deficiente, nem que seja temporário, você teria direito ao passe livre. A reconstrução mamária, geralmente quando eu encontro as mulheres, SUS ou particular, uma das etapas do tratamento em si em muitos casos, é a indicação cirúrgica, a intervenção cirúrgica, que pode ser a retirada parcial ou total de uma ou das duas mamas. No meu caso, foi a retirada total de uma mama. Eu não tinha a indicação da retirada das duas porque não era genético. E então, nesse momento, tanto o paciente do SUS quanto o paciente do plano de saúde, ele tem direito à reconstrução mamária. O que é isso? É retirado toda a mama e é feita uma prótese, ou prótese de silicone, ou por outra gordura do seu corpo, e ele vai ter o formato daquela mama. Isso é muito importante, né? Existia até uma discussão se isso deveria ser feito ou não no mesmo tempo cirúrgico, porque geralmente tem um outro tratamento que é a radioterapia que pode comprometer essa cirurgia. Mas, assim, por uma questão psicológica, a mulher ela não sai daquele momento mutilada. Ela não percebe ela sai mutilada, mas ela não percebe essa mutilação porque houve uma prótese. É um direito. Se a mulher quiser, conheço mulheres que não quiseram, disse, não, eu não quero fazer. Porque outras disseram, talvez eu faça um dia. É um direito. E é importante que se diga que é um direito assistido pelo SUS e pelo plano de saúde. Tanto da reconstrução mamária, que é fazer uma nova mama naquela que foi retirada, quanto da simetrização, que é o quê? É deixar a mama que é boa, simétrica, parecida, ou mais semelhante possível daquela que foi construída. É um direito, né? É um direito da mulher. Então, se ela quiser, ela tem esse direito. E aí eu tenho todas as referências da literatura. No meu caso, eu tive até uma situação com o meu plano de saúde, o plano não entendeu que eu ia fazer a simetrização, e aí ele não autorizou as duas próteses. E aí eu já liguei para lá, falando de toda a legislação, né, pedi para falar com o médico auditor, e ele disse, não, Maria, mas vai fazer a simetrização? Ah, não, tudo bem, então eu vou autorizar. E aí eu disse, meu Deus, eu tô brigando com o vento, né, ele não tinha entendido que eu ia fazer a simetrização. Então, por quê? Porque eles compreendem que isso não é estético. É uma cirurgia plástica chamada reparadora, não só estética.
Embora tenha uma parte que a gente, né, não pode deixar de negar que é uma cirurgia plástica, mas a finalidade dela é uma cirurgia reparadora. Assim como acontece na bariátrica e em outros procedimentos que é necessário uma intervenção plástica para reparar o dano daquele tratamento. Então, ela tem isso no SUS, ela tem isso no plano de saúde. Com relação ao tratamento, uma coisa que eu não falei, que eu acho muito importante, é que existe um prazo para esse tratamento. Quando se faz os exames pelo SUS ou pelo plano de saúde e for detectado o câncer, a neoplasia maligna, o prestador, seja privado ou público de saúde, ele tem o prazo de 60 dias para iniciar o tratamento. Seja quimioterapia, seja cirurgia, depende da indicação. Tem gente que começa logo pela cirurgia e depois faz a quimio. Tem gente que começa pela quimio e depois faz a cirurgia. Independente da indicação clínica, o importante é que esse prazo seja cumprido. Porque o câncer, ele não espera. Né? Foi o meu questionamento quando a doutora disse, Maria, você vai fazer a cirurgia agora. Eu disse, doutora, em meio à pandemia, ela disse, Maria, é um risco, mas entenda que o câncer ele não espera. É um tratamento sequencial. Essa cirurgia que você está fazendo não é uma cirurgia eletiva, uma cirurgia plástica, que você pode fazer daqui a 2 meses. Não. Você está fazendo para retirar os nódulos que estão aí ainda. Então, é necessário fazer. Então, mesmo com esse risco, a gente vai assumir o risco da Covid em virtude do risco da evolução do câncer. Né? Então, assim, por isso que essa lei é tão importante, porque ela dá um prazo para que seja cumprido. E se não for cumprido, Maria, você pode requerer administrativamente. E caso não seja, você pode entrar na esfera judicial. Para quê? Para que esse direito seja garantido através de uma decisão judicial. Então, 60 dias é chamada lei de 60 dias. É muito importante para o paciente oncológico. O início desse tratamento. E o outro seria a prioridade judicial. Judicial, quando existem alguns casos que há prioridade na tramitação do feito, que a gente fala, que é na tramitação do processo, e o câncer é uma dessas hipóteses. O paciente com câncer, ele tem prioridade no andamento dos processos judiciais. Muito importante saber de tudo isso, né? E saber que a gente pode, né, ser multiplicadores dessas informações, né, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos nos últimos 5 minutinhos, né? E antes mesmo de fazer qualquer agradecimento, eu gostaria que a gente fizesse uma oração, né? Não só de gratidão a Deus, mas também abençoando neste momento todas as pessoas que estão passando por esse processo, todas as pessoas que vão fazer cirurgia, em especial a Bel, que está conosco, que ela vai fazer cirurgia segunda-feira. Então, Bel, a gente está orando por você. E assim como Cessa já está aqui, né, testemunhando, né, da bênção de Deus durante todo esse processo, nós cremos que vai ser assim também com você. E teremos boas notícias em nome de Jesus. E todos os outros, né, nós temos orado por aqueles que têm feito quimioterapia, radioterapia, né, os processos em geral, né, que uma pessoa com diagnóstico de câncer precisa passar, e a gente sabe que é um processo muito difícil, né? Então, a gente vai estar orando nesse momento e depois a gente vai estar se despedindo, ok? Pai, nós queremos louvar o teu nome, porque é um privilégio ouvir o testemunho das tuas maravilhas, do teu cuidado, o quanto tu te revelaste como pai na vida de Cessa. Nós oramos, Senhor, te apresentando todos aqueles que estão passando por este processo, por este deserto. Nós pedimos a tua bênção e que assim como tu foste com Cessa e assim como tu foste com tantos outros que já concluíram, Senhor, este processo, que tu estejas abençoando todos aqueles que estão no meio do caminho. Em especial, nós apresentamos a irmã Bel, que vai fazer a cirurgia na segunda-feira. Deus vai à frente, vai abrindo os caminhos, vai usando os médicos, vai trazendo todos os recursos que são necessários e que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua mão de poder sobre nós e nós cremos que tu és o Pai presente que cuida. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, minha querida? Muito obrigada. Amém. Por um momento especial, né? Eu passo a palavra para você se despedir. Uma coisa que uma amiga minha me falou, e ela sempre me lembrava isso, ela dizia, eu desejo para você um tratamento leve.
E eu não entendia, né? E aí eu quero compartilhar. E aqui, essa bênção que eu recebi, eu quero dizer também. Eu desejo para que cada um que vão passar por esse processo seja um tratamento leve. Embora a gente passe por dor, mas a gente se comparando com aquilo que a gente acha, né? Às vezes, que a nossa visão ainda é muito, muito pequena, porque a gente vê o processo. Deus vê no início o fim. Mas a gente não, a gente é limitada. Então a gente vê o processo. Então que a gente, que vocês, que eu, que todos possamos passar por esse processo de forma leve. Que seja um tratamento leve para todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, né? Porque, assim, quando eu convidei Ceci, ela aceitou imediatamente. Eu sei que é um coração que hoje palpita de gratidão a Deus, né? Muito obrigada a você que esteve conosco, aos pastores que estão conosco, esposas de pastores que estão conosco. Quero trazer uma saudação especial de boas-vindas a Milena Bassani, que é a vice-presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde aqui da OAB de Jaboatão, né? Boa noite a todos. Chefe. Nossa chefe, nem vi que ela estava aí. Nossa chefe. Ela tá aí, né? E eu queria também aproveitar para agradecer, recebi todo o amor, né? Tenho certeza que esse processo se tornou mais leve por vários joelhos que foram dobrados, né? E continuam dobrados. E isso só demonstra o amor da igreja, o amor, né, dos irmãos. Pessoas que não me viam há anos. E, enfim, Deus foi levantando. Então, me senti muito amada. E quero que vocês que estão nesse processo também se sintam muito amados, que seja um processo leve, em nome de Jesus. Amém, amém. Um abraço especial ao pastor Fernando e Alda, lá em Fortaleza, que estão conosco, né? Beijo grande para vocês. Meus irmãos, nós queremos lembrar, né, que domingo estaremos juntos, mais uma vez, na Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas da manhã. E à noite, a partir das 18 horas, estaremos juntos no nosso culto de louvor e adoração. Amém? Uma noite de paz a todos. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem como ficar salvo? É difícil terminar, a pessoa não para de falar. Tem como ficar salvo naquele IGTV? Eu vou salvar, vai ficar disponível na página da igreja, no Instagram. Tá bom? Você é a garota da live. Obrigada, Beijo, Deus abençoe a todos. Saudades. Beijo. Deus abençoe. Paz. Amém.